Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 2, Um dia no Ministério de Jesus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Abre a nossa mente, ensina-nos a vida de Jesus, assemelha-nos a Jesus, corrige-nos e coloca em nós a mente de Jesus. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Um dia no ministério de Jesus. Nessa semana você vai poder passar pelo menos um dia convivendo com Jesus Cristo, para ouvir Jesus Cristo. O verso áureo diz: Jesus lhes disse, venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de pessoas. Marcos 1:17. Jesus Cristo nos chama para sermos pescadores de homens e mulheres, buscando almas. Esta foi a missão de Jesus na terra, buscar almas, salvar pessoas. E esta é a missão dos filhos e das filhas de Deus, que foram gerados pelo Espírito Santo. Cada evangelho retrata o início do ministério de Jesus de uma maneira diferente, peculiar. Mateus, por exemplo, apresenta Jesus chamando os discípulos e depois pregando o sermão da montanha. Lucas narra a história do sermão inaugural de Jesus, pregado em um sábado na sinagoga de Nazaré. O Evangelho de João relata o chamado de alguns dos primeiros discípulos e o casamento lá em Caná da Galileia, onde Jesus realizou o seu primeiro milagre. O Evangelho de Marcos apresenta o chamado de 4 discípulos e descreve um sábado na cidade de Cafarnaum, bem como o que aconteceu depois. Esse sábado em Cafarnaum, no início de Marcos, dá a você, leitor, uma noção de quem é Jesus. No texto que estudaremos esta semana, são registradas bem poucas palavras de Jesus, um breve chamado ao discipulado, uma ordem dirigida a um demônio, um plano para visitar outros lugares e instruções a um leproso que havia sido curado de que ele deveria se apresentar diante de um sacerdote a fim de ser purificado. A ênfase está nas ações, especialmente ligadas à cura das pessoas. O evangelista Marcos gostava de usar a palavra imediatamente para ilustrar o movimento de ações rápidas no ministério de Jesus. Jesus ia de um lugar para o outro, subindo montanhas, pregando nos vales, na beira do mar, na praia, nas cidades, nas sinagogas. Ele estava em busca de pessoas. Ele veio para buscar e salvar o perdido. É a mim, é a você que Jesus Cristo veio buscar e salvar. Aleluia por esse bendito Salvador. Na parte de domingo, siga-me. Essa foi a ordem de Jesus Cristo aos discípulos. Essa é a ordem que Jesus está fazendo para você ainda hoje. Siga-me. Vamos abrir a Bíblia e ler Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, vamos ver então o verso 16 até o verso 20. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Queridos, aqui está o chamado de Jesus Cristo a estes primeiros 4 discípulos. Quem eram os homens que Jesus Cristo chamou para serem seus discípulos? E qual foi a reação deles?
Aqui nós temos a primeira dupla, Pedro e André, e então Tiago e João. Parece muito simples Jesus Cristo chamar e eles o seguirem, mas isto é muito complicado, porque eram pais de família, eles tinham uma profissão, eles eram pescadores, eles tinham que trabalhar para sustentar a família, e de repente surge um profeta, surge um mestre e os convida, sigam-me. E eles, deixando tudo, o seguiram. Queridos, isto foi um ato de fé. Movidos pelo Espírito Santo, eles sentiram que aquele homem que os chamou, que deu a ordem, siga-me, não era simplesmente um homem. Ele era o Messias. Eles foram atraídos por Jesus Cristo. O Espírito Santo possuiu Jesus Cristo, o Espírito Santo atraía as pessoas para Jesus. Marcos capítulo 1 não registra muitas palavras de Jesus. No entanto, Marcos 1,17 apresenta suas palavras a dois pescadores, Simão, que seria depois chamado de Pedro, e o seu irmão André. Os dois estavam parados na margem do mar da Galileia, lançando uma rede. Esses dois homens estavam trabalhando na pescaria, mas Jesus tinha um propósito maior para a vida deles na obra de pescar pessoas para o reino de Deus. Em Marcos capítulo 1, verso 19 e 20, Jesus diz, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Tiago e João estavam em um barco com o pai e com os empregados, consertando as redes. Jesus também queria transformá-los em pescadores de homens e mulheres. Lucas indica que Pedro também tinha um barco e que Tiago e João eram parceiros de Pedro e André. Isso nós lemos em Lucas capítulo 5, versos 1 até o verso 11. O chamado de Jesus foi simples, foi direto e foi profético. Ele os chamou para segui-lo, isto é, para se tornarem seus discípulos. Jesus indicou que, se respondessem ao seu chamado, ele assumiria a tarefa de torná-los pescadores de almas. Simão, André, Tiago e João ouviram o chamado de Jesus e prontamente deixaram tudo para seguir o Mestre. Por que esses homens fizeram isso? O Evangelho de João apresenta mais detalhes desse chamado feito por Jesus. Portanto, leia comigo João capítulo 1. João capítulo 1, vamos ver então os versos 29 até o verso 42. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse foi João Batista, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus prometido desde o Jardim do Éden para morrer pela humanidade. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. João Batista, ele fala que Jesus Cristo tinha uma pré-existência. Aqui está João Batista falando de Jesus Cristo como Deus, porque ele é antes de mim, foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Queridos, Jesus Cristo, ao nascer da Virgem Maria como homem, nós temos que entender que ele já existia eternamente como Deus. Deus Pai, Deus Filho. Jesus Cristo veio ao mundo para revelar o Pai, para se tornar um de nós, para cumprir a profecia do Messias prometido, ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, para ser a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E o verso 31, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João, uma testemunha ocular, João Batista, viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de uma pomba corpórea. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar,
Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Foi naquele tempo e é hoje ainda. Jesus quer batizar você, meu irmão. Você, minha querida irmã. Jesus quer batizar você com o Espírito Santo. Primeiramente, você será gerado pelo Espírito Santo, nascer do Espírito e da água. Mas Deus tem uma promessa maior ainda. Ele quer batizar você com o Espírito Santo. E eu, disse João, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E o verso 35, no dia seguinte João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. A vida destes 2 discípulos seguindo a Jesus Cristo começou com este chamado e passando um dia com Jesus Cristo. Eles foram até onde Jesus disse que morava e passaram o dia com ele. E já era quase a hora 10ª, 4 horas da tarde. Era André, irmão de Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Um dos 2 discípulos, portanto, era André, irmão de Pedro. E o outro discípulo? O outro discípulo era João. João, o discípulo amado. João, o autor do Evangelho de João. Ele não menciona o nome dele aqui, mas ele era o outro discípulo. E o verso 41, este achou primeiro seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui começou a história dos discípulos de Jesus, os 4 primeiros que foram chamados, e aqui menciona que André foi quem levou Pedro até Jesus Cristo. Aparentemente, os 2 irmãos eram seguidores de João Batista e ouviram a proclamação dele de que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João 1:29. Então encontraram Jesus e passaram um tempo com ele perto do Rio Jordão. Consequentemente, a decisão deles de aceitar o chamado de Jesus para o ministério não foi uma brincadeira, nem uma aventura, mas uma atitude muito bem pensada, com determinação. Existem pessoas que desistem de seguir a Jesus por coisas supérfluas. Estes discípulos deixaram tudo, deixaram o negócio, deixaram a profissão, deixaram o ganha-pão e seguiram Jesus, sem ter uma promessa de que a família deles seria sustentada. Queridos, não foi fácil essa decisão. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Hoje as pessoas ficam se negando a seguir a Jesus por coisas tolas. Por exemplo, quando eu estava estudando a Bíblia com uma mulher, quando chegou o momento de fazer a ficha batismal, ela disse que não poderia deixar de usar as suas joias, os seus ornamentos. Aquilo para ela era uma lembrança do pai, lembrança da família. Portanto, ela disse: eu não poderei ser batizada porque eu não quero abandonar meus colares, meus brincos, meus anéis, meus ornamentos. Uma outra mulher não quis ser batizada porque não queria abandonar o cigarro. Queridos, abandonar o cigarro, abandonar a bebida, abandonar os ornamentos, isso é muito para seguir a Jesus Cristo, que deu a vida por você? Ele deu a vida, ele é Deus, ele desceu do céu para se tornar homem e se tornou homem para todo sempre. Ele deu tudo o que tinha para salvar você. E você acha muito deixar uma comida, deixar uma bebida, deixar uma joia
para seguir a Jesus Cristo, isto não é nada em comparação com o que Jesus abandonou no céu. Ele era o comandante das hostes celestiais, o Deus criador dos céus e da terra, porque tudo foi feito por ele e nada do que foi feito sem ele se fez. Isso está em João capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Portanto, Jesus, o Deus criador dos céus e da terra, se tornou um de nós e viveu uma vida de sacrifícios e morreu na cruz para nos salvar. E agora muitos dizem: eu não posso abandonar isso, não posso abandonar aquilo. Queridos, nós deveremos dar tudo o que temos, tudo o que somos a Jesus Cristo. Ele fez o mesmo, ele deu tudo o que tinha e tudo o que era. O que você foi chamado para abandonar, para seguir a Jesus? O que é que está impedindo você de seguir a Jesus Cristo? Diga: Senhor Jesus Cristo, eis-me aqui. Eu te dou tudo o que tenho, tudo o que sou. Toma o meu coração, transforma-o e habita em mim através do Espírito Santo. Aleluia. Na parte de segunda-feira, um culto inesquecível. É óbvio, inesquecível porque Jesus Cristo foi quem realizou o culto. Na presença de Jesus Cristo, uma experiência inesquecível aconteceu na sinagoga de Cafarnaum e verdades espirituais foram apresentadas neste culto em Cafarnaum. Vamos ler então Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, vamos ver os versos 21 até o verso 28. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Que dia Jesus Cristo ia à igreja? Aos sábados. Ele frequentava a igreja aos sábados. Não foi uma vez, não foi porque a porta estava aberta, não foi só para agradar os judeus. Ele frequentava a igreja aos sábados. Este texto de Marcos capítulo 1, verso 21, ele é complementado pelo texto de Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas e vamos ver aqui o texto que complementa Marcos 1, 21. Lucas capítulo 4, verso 15, diz assim: E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Queridos, aqui em Lucas capítulo 4, verso 16, diz que Jesus Cristo tinha por costume, por hábito, ir à igreja aos sábados. Jesus Cristo era guardador dos mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos foram escritos por Jesus antes dele se tornar homem. Ele é Deus eternamente e foi ele que falou com Moisés no Monte Sinai. Foi ele que escreveu os 10 mandamentos. E o 4º mandamento de Êxodo, capítulo 20, verso 8 até o verso 11, diz: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, o dia do Senhor. Meu querido irmão, Jesus Cristo guardava o sábado. Quando veio à terra, durante toda a sua vida, ele foi obediente aos mandamentos de Deus, porque está em João capítulo 15. João capítulo 15 e o verso 10, Jesus diz que ele era obediente aos mandamentos. Aqui diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus diz: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Por isso, ele ia à igreja aos sábados. E hoje, muitas pessoas acham que não precisam guardar o sábado. Ora, Jesus nos deu o exemplo. Primeiro, ele nos deu a lei, os 10 mandamentos. Depois, ele nos deu o exemplo. Ele mesmo guardando o sábado, semana após semana. Desde a infância, ele foi ensinado por Maria a observar o sábado. Portanto, meu querido irmão, quando nós lemos Marcos capítulo 1 e o verso 21, onde menciona que Jesus Cristo, chegando em Cafarnaum, foi num sábado à sinagoga e ali ensinava, isso não era uma coisa esporádica, não era uma coisa que ele fazia de vez em quando, mas era um costume, era um hábito semanal.
todos os sábados, Jesus estava na sinagoga. E desta vez em Cafarnaum, Marcos capítulo 1, verso 22, continua dizendo: e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Em outras palavras, os escribas não ensinavam com autoridade. O que dava autoridade para Jesus? Ele vivia o que ele pregava. E ele pregava com determinação, com convicção. Os escribas não viviam aquilo que eles pregavam, por isso não tinham autoridade. Mas Jesus tinha autoridade, ele era batizado pelo Espírito Santo. E o verso 23, e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, ou seja, um endemoniado, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios conhecem Jesus. Os demônios sabem que Jesus Cristo existia na eternidade como Deus. Os demônios sabem que foi Jesus Cristo lá no céu quem lutou contra Satanás. 1/3 dos anjos ao lado de Satanás, eles lutaram contra Jesus Cristo, que tinha ao lado dele 2/3 dos anjos. E houve batalha no céu. Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz que houve batalha no céu e Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu. Apocalipse 12, verso 7. Meu querido irmão, os demônios sabem quem é Jesus. É o Santo de Deus. Esta foi a palavra que saiu da boca do demônio. Bem sei que és o Santo de Deus. Queridos, Jesus Cristo é Deus. Aqui diz o verso 25, e repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. E então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Queridos, Jesus tinha autoridade porque ele nasceu do Espírito e ele foi batizado pelo Espírito. Você, meu irmão, minha irmã, você pode ter autoridade. Você nascendo do Espírito Santo. Quem nasce da água e do Espírito, nasceu do Espírito. Mas você também pode ser batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo possui a sua mente. E quando você fala, não é você falando, é o Espírito Santo falando pela sua boca. E você vai falar e vai ensinar com autoridade. E você vai ordenar e os demônios vão sair. Você vai dar a ordem em nome de Jesus e eles terão que fugir. Porque os demônios não resistem o nome de Jesus. Porque Jesus é o grande vitorioso. A ordem para que o demônio saísse do homem é totalmente compreensível. Mas o que dizer da ordem? Cale-se, ou seja, não fale mais. Nessa história surge um tema bastante marcante no Evangelho de Marcos. O apelo de Jesus ao silêncio sobre quem ele era. Os estudiosos chamam isso de o segredo messiânico. O pedido de silêncio faz sentido por causa das conotações políticas que as expectativas messiânicas tinham em sua época. Era arriscado afirmar ser o Messias. No entanto, junto com os apelos ao silêncio, encontramos revelações inconfundíveis de quem é Jesus. Com o tempo, ficou claro que a identidade de Jesus não podia ser escondida e a verdade de quem ele era se tornaria o centro do Evangelho. As pessoas precisam não apenas saber quem é Jesus, mas também abraçar, aceitar a Jesus como Salvador e como Senhor na vida delas. Existem momentos em que é prudente não apresentar às pessoas toda a verdade presente. Você concorda? É óbvio. Jesus Cristo fala de uma revelação progressiva. Nem tudo Jesus Cristo falava de uma só vez. Assim também hoje, nós não poderemos falar tudo de uma só vez. A revelação da verdade ela é progressiva. Abrindo a palavra de Deus em João capítulo 16, verso 12, abra sua Bíblia,
Em João, capítulo 16 e o verso 12, Jesus Cristo aqui declarou: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus não falou tudo o que tinha que falar para os discípulos, porque eles não podiam suportar. Mas o Espírito Santo que viria, no verso 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Queridos, o Espírito Santo continua revelando a verdade de Deus. A revelação progressiva da verdade, ela nunca para. Hoje nós poderemos entender melhor a palavra de Deus do que ontem. E nós vamos ter esta revelação progressiva eternamente, porque mesmo no céu, quando estivermos no céu com Jesus, vamos continuar entendendo aquilo que não entendíamos. E Jesus vai continuar desvendando diante de nós verdades que hoje nós não entendemos. Vamos estudar para sempre a ciência do amor de Deus, o mistério da piedade de Deus. Queridos, é privilégio nosso passar um dia inesquecível aos pés de Jesus Cristo. Comece o dia com Jesus Cristo, aos pés dele, adorando-o, louvando-o, declarando seu amor a Jesus Cristo. Passe um dia com Jesus Cristo, levando Jesus Cristo com você para o trabalho, levando Jesus com você para a escola, para os negócios, enfim. Passe um dia inesquecível com Jesus Cristo e com certeza você vai querer repetir essa experiência de passar um dia com Jesus Cristo. E é assim que nós vamos viver dia após dia, inesquecíveis dias com Jesus Cristo. Isto se chama o processo da santificação, quando nós decidimos viver cada dia, desde que acordamos até o momento em que dormimos, passarmos o dia todo com Jesus Cristo, em comunhão com Ele, meditando nele, pedindo a unção do Espírito Santo. Jesus Cristo quer viver em você e em mim. Aleluia! Na parte de terça-feira, mais do ministério sabático. Em Marcos capítulo 1, vamos ver os versos 29 a 34. Marcos capítulo 1 e os versos 29 a 34. Leia comigo. E logo saindo da sinagoga, ainda era sábado, depois do culto, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a e a febre a deixou e servia-os. Queridos, que experiência preciosa! Jesus Cristo, quando chegou à casa de Simão, encontrou a sogra de Simão com febre. Estava doente. E Jesus Cristo, ele é a vida, ele é a cura, ele é a restauração. E a doença é Satanás. A doença é resultado da atuação de Satanás na nossa vida. Quando a saúde, Jesus Cristo, se encontra com a doença, que é Satanás, algo tem que acontecer. O que Jesus Cristo fez? Tomou a mão da sogra de Pedro, levantou-a e a febre a deixou. E ela passou a servi-los. Queridos, nós podemos ser uma extensão de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus Cristo quer que você seja uma extensão dele. Que você, ao entrar nas casas, encontrando pessoas doentes, acamadas, sofrendo, que você seja a mão de Jesus Cristo se estendendo para os doentes, abençoando os doentes e dizendo em nome de Jesus Cristo, fique curado. Em nome de Jesus Cristo, se levante. Deus precisa dar para você e para mim esta ousadia de fé, essa ousadia cristã, para falarmos como Jesus falava, para repreendermos Satanás e a doença como Jesus repreendia, para sermos uma bênção na vida das pessoas, porque Jesus era uma bênção na vida das pessoas. E o verso 31, então chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a e a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde,
quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Aquele povo não trouxe os doentes durante o sábado, mas depois que o sol se pôs, as pessoas vieram aos montes. Doentes foram trazidos, uma multidão de doentes. Eles vieram até a casa de Pedro e ali Jesus Cristo curou a todos. Nenhum doente saiu doente. Todos saíram curados, restaurados. Verso 33. E toda a cidade se ajuntou à porta. Imaginem, eles deixaram a rua lotada. Não cabia todo mundo dentro da casa, então eles ficaram na rua. E o verso 34 diz: e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Meu querido irmão, Jesus Cristo não só nos deu um exemplo de como fazer o trabalho, levando saúde e cura para as pessoas, mas Jesus também nos deu o exemplo onde estava o segredo do seu poder. Ele tinha uma vida de oração. Jesus Cristo tinha uma vida de oração. No livro Desejado de Todas as Nações, Deus fala através da sua serva. Durante horas a fio, iam e voltavam, pois ninguém sabia se no dia seguinte o médico Jesus ainda estaria entre eles. Nunca antes Cafarnaum presenciara um dia como aquele. O espaço se enchia de vozes de triunfo e aclamações pela libertação. O Salvador se sentia feliz pela alegria que produzira. Quando presenciou os sofrimentos dos que tinham ido até ele, seu coração se moveu de compaixão. Enquanto o último enfermo não foi curado, Jesus não cessou de trabalhar. Estando a cidade ainda imersa no sono, o Salvador, tendo-se levantado alta madrugada, ainda no escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Este é o segredo do poder e da autoridade de Jesus Cristo. Que exemplo Jesus Cristo está nos dando aqui, meu querido irmão? Jesus Cristo levantava cedo, antes do sol nascer, ainda no escuro, para orar, para conversar com o Pai, para ser batizado pelo Espírito Santo. Você e eu precisamos nos inspirar em Jesus Cristo. Dormir mais cedo para levantar mais cedo, ainda no escuro, para buscar a bênção de Jesus, o batismo do Espírito Santo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o segredo do ministério de Jesus Cristo. Que lições importantes aprendemos com essa história de Marcos, capítulo 1, versos 35 a 39. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Você pode se apropriar deste verso de Marcos 1:35. Você pode fazer deste verso a experiência da sua vida, meu irmão e minha irmã. Eu tenho, pela graça de Jesus Cristo, feito disso a minha experiência de cada dia. Eu procuro levantar antes de todos, ainda no escuro, para conversar com meu Jesus, para adorar o meu Jesus, para fazer as minhas declarações de amor e votos de fidelidade a Jesus Cristo, para buscar o batismo do Espírito Santo. Meu querido irmão, o que está em Marcos 1:35 precisa ser a sua experiência. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. É óbvio que eles não foram no momento em que Jesus foi. Eles foram buscar Jesus, procurar Jesus depois, e encontraram Jesus orando. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. As pessoas estão te buscando. Mais pessoas estão buscando cura, libertação. E o verso 38 diz: e Jesus lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue,
porque para isso eu vim. Jesus estava dizendo que ele tinha uma missão maior, não só Cafarnaum, mas em todas as vilas e todas as aldeias vizinhas, ele precisava ir, sair pregando e curando as pessoas. Esta foi a missão de Jesus. E por acaso esta não é também a sua missão, a minha missão, de irmos de cidade após cidade, de casa após casa, levando vida, levando cura, levando perdão, levando salvação? Esta é a nossa missão. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Existia muitos demônios naquele tempo. Queridos, os demônios não aumentam e nem diminuem. 1/3 de anjos que se tornaram demônios é o mesmo número. Desde que foram expulsos do céu para a terra, é o mesmo número de demônios. Os demônios que existiam no tempo de Jesus Cristo, eles ainda existem hoje. Eles continuam perturbando, atormentando as pessoas. E Jesus precisa de homens e mulheres batizados pelo Espírito Santo e que sejam as mãos de Jesus, sejam os instrumentos de Deus para libertar as pessoas atormentadas. A oração era o foco das ações de Jesus. Os evangelhos descrevem Jesus como um homem de oração. Vamos ler Lucas capítulo 6 e o verso 12. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 6 e o verso 12. Leia comigo. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Antes de escolher os apóstolos, Jesus Cristo passou uma noite de oração. Jesus não tomava decisões por si mesmo. Ele orava, ele buscava a orientação do Pai e o batismo do Espírito Santo. Jesus Cristo era um homem de oração. Ele não tinha pecado, mas ele vivia uma vida de oração. Muito mais você e eu, meu querido irmão, que somos pecadores, precisamos orar muito mais. Eu gosto de orar caminhando. Antes do sol nascer, sair caminhar e orar. Orar em meio à natureza. Meu querido irmão, é uma experiência preciosa. Precisamos começar o dia em oração e orar durante o dia. E precisamos terminar o dia em oração. Uma vida de oração é uma vida aos pés de Jesus Cristo. A oração é o instrumento de Deus colocado à sua disposição para se comunicar com o céu constantemente, recebendo a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer para você o que fazer, o que falar, onde ir e onde não ir. Você será uma possessão do Espírito Santo na terra, para dar continuidade ao santo ministério de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, você pode guardar um segredo? Queridos, Jesus Cristo muitas vezes pedia para as pessoas não contarem sobre a cura que foi realizada. Jesus Cristo tinha razões para pedir que eles mantivessem silêncio. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 1 e vamos ler agora os versos 40 até o verso 45. Leia comigo. E aproximou-se dele um leproso, e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, ser limpo. Meu querido irmão, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, este Jesus que foi movido de compaixão, ele se move ainda de compaixão quando vê o seu sofrimento, quando vê as suas lágrimas. Ele está disposto a ajudar hoje, como estava disposto naquele tempo. Jesus, ele se move de compaixão diante dos doentes, dos enfermos, dos sofredores. E ele quer usar você para ser uma extensão da bênção de Jesus na vida das pessoas. Jesus Cristo tocou e disse: eu quero, fique limpo. Jesus Cristo ainda está disposto a falar. Jesus ainda hoje fala: eu quero
que você seja curado. Ouvir da boca de Jesus: eu quero, fique limpo. Meu querido irmão, Jesus nos limpa da doença, da enfermidade, mas Jesus Cristo nos limpa principalmente do pecado. Ele nos liberta do poder de Satanás. E aqui o verso 42 diz: e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. A lepra sumiu. Foi um ato miraculoso, instantâneo. Jesus Cristo falou e a doença sumiu. A doença tem nome, é Satanás. E a cura tem nome, é Jesus Cristo. Hoje ainda existe este conflito entre a saúde e a doença, entre o bem e o mal. E Jesus Cristo quer que você, com ousadia, ouse falar. Jesus Cristo quer curar você. Jesus Cristo quer perdoar você. Nós podemos ser uma extensão das mãos e da boca de Jesus. E o verso 43 diz: e advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus tinha 3 anos e meio de ministério na terra. Ele sabia, pela profecia de Daniel capítulo 9, ele sabia que o seu ministério tinha poucos anos. Ele precisava desses 3 anos e meio. Por isso ele pedia para as pessoas não divulgar, não espalhar a notícia, para que ele pudesse continuar fazendo o trabalho, porque quanto maior fosse a notícia, mais rapidamente os inimigos se levantariam para tirar a vida de Jesus Cristo. Mas ele precisava dos 3 anos e meio de ministério. Ele, portanto, meu querido irmão, ele estava pensando naquela última semana, das 70 semanas de Daniel capítulo 9, a última semana. Ele foi batizado no ano 27 e ele morreria no ano 31, 3 anos e meio de ministério. Nós podemos entender que Jesus Cristo não queria precipitar os acontecimentos, encurtar o seu ministério, que já era curto, 3 anos e meio. Por isso ele disse: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Aquele homem curado não conseguiu manter silêncio. Ele saiu falando e falando para todos quem era Jesus, quem o tinha curado. Meu querido irmão, o nome de Jesus Cristo se espalhou por todos os lugares e todos os enfermos o procuravam. E ele não conseguia mais entrar publicamente na cidade. Meu querido irmão, quando você recebe uma bênção, você não consegue conter e guardar só para você aquela bênção. Você se torna um proclamador das bênçãos de Deus, uma testemunha viva, contando para os outros quão precioso é Jesus, quão bondoso é Jesus Cristo e o que Jesus Cristo está fazendo na sua vida. Conte aos outros, dê o seu testemunho, porque testemunho fala mais alto do que estudo bíblico. Testemunho fala muito mais alto do que um sermão. Um testemunho não pode ser contestado, porque é você contando a sua experiência com Jesus. Busque esta experiência com Jesus cada dia e torne-se uma testemunha viva, usada pelo Espírito Santo para exaltar Jesus Cristo. E por onde você for, leve Jesus com você e mostre aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Meu querido irmão, Jesus está convidando você para ir aos doentes, aos hospitais, entrando nas casas, entrando nos quartos, levando esperança, levando perdão, levando salvação. Jesus Cristo está chamando você para ser um discípulo, um apóstolo, uma testemunha viva. Jesus Cristo quer derramar o Espírito Santo sobre você. Você precisa viver uma vida de oração. O segredo de Jesus
estava na vida de oração que ele vivia. Você e eu estamos sendo desafiados a sair da mornidão, a sair desta mornidão laodiceana e vivermos uma experiência dinâmica e viva com Jesus Cristo, iniciando cada dia aos pés de Jesus Cristo antes do sol nascer. Ainda no escuro, ajoelhe-se aos pés de Jesus Cristo ou saia caminhando em meio à natureza, conversando com Jesus Cristo, louvando a Jesus Cristo e sendo batizado pelo Espírito Santo. Que Deus dê para você essa experiência inesquecível com Jesus Cristo. Esta é a minha oração. Este é o meu desejo para você. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelo ministério maravilhoso de Jesus. Obrigado porque Jesus Cristo também nos capacita, derramando sobre nós o Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos. Ele nos enviou o Consolador, aquele que nos ensina toda a verdade. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo, para que sejamos possessões do Espírito Santo e para que façamos o trabalho de Jesus, indo de casa em casa, entrando nos quartos, levando a saúde, levando o perdão, levando a esperança para os sofredores. Pai querido, derrama sobre nós a tua bênção. É em nome de Jesus que estamos pedindo. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.